O Memórias do Gigante traz hoje um convidado muito especial, Jones Lopes da Silva, autor do livro do Escurinho, o livro No Último Minuto, a história de Escurinho, futebol, violão e fantasia. Mas não é apenas a história do Escurinho que a gente vai falar hoje, a gente vai falar também da história da Ilhota. A Ilhota, para quem não sabe, é onde surgiu Tesourinha, Lupicínio Rodrigues, Escurinho e um cara que talvez poucos de vocês tenham escutado falar, que é o Chorinho, que segundo o Jones, historiador, pesquisador, jornalista, editor, repórter. Segundo o Jones, pelas pesquisas dele, o Chorinho teria sido mais ou menos palavras do Jones, uma espécie de Ronaldinho Gaúcho do Inter, lá nos anos 60, um pouquinho mais atrás ainda, um gênio, mas que acabou se perdendo porque, enfim, gostava muito da noite, acabou não sendo um cara profissional já para a época, né, que se exigia um mínimo de profissionalismo, enfim, um craque que o Inter acabou perdendo. Jogou no Inter, mas o Inter acabou perdendo o Chorinho, infelizmente, para a noite. Então, a seguir a gente vai falar com o Jones Lopes da Silva sobre Escurinho, Chorinho, Lupicínio Rodrigues, sobre Porto Alegre, sobre a cidade, sobre o Inter e sobre também o primeiro campo do Inter, né, que foi a Ilhota. Então, vamos lá. Os românticos da Ilhota, Escurinho, Chorinho, Lupicínio, o primeiro campo do Inter e outros delírios. Roda a vinheta, Camila. Jones, os românticos da Ilhota, Escurinho, Chorinho, Lupicínio, outros delírios e também o primeiro campo do Inter, né? O que dá para dizer dessa mágica Ilhota? O que era a Ilhota para essa cidade? Tudo bem, Leandro? Tudo bem, pessoal de Memórias do Gigante? É uma viagem essa pauta, né? Unir esses três cabeças aí é uma viagem, mas vamos lá. A Ilhota, na real, a gente está falando da periferia de Porto Alegre, né? Em determinado momento, assim, né? Porto Alegre não era uma cidade grande, mas com periferia próxima, né? A Ilhota era como se fosse hoje, sei lá, o Partenon de tempos mais tarde. Que loucura, assim, né? E só para localizar, né, Jones, a Ilhota hoje, para quem conhece Porto Alegre, para quem não conhece, só para ter uma referência, né? É ali entre a Praça Garibaldi e a Avenida Ipiranga, quase até 0h, né? Um pouquinho antes do dilúvio ali, né? Não atravessa o dilúvio, né? Fica antes. Onde é o Tesourinha? Na verdade, aquela zona, região do ginásio Tesourinha, né? Isso, atrás... e do Porto Alegre também, né? Isso, pega um pouquinho também, pega um pouquinho. Do outro lado, a gente está falando o seguinte, a gente está falando da Ilhota, a vila, né, tradicional, antiga, do início do século passado, né, que em meados do século passado recebeu um tratamento diferente. O poder público, a prefeitura, fez a retificação do Arroio Ipiranga, porque o Arroio Ipiranga fazia uma volta que englobava uma fração de terra ali, na região do ginásio Tesourinha, tinha um riacho que fazia uma curva e englobava e formava uma ilhota. Né? Cara, por isso ilhota, é. É isso. Então, e ali era ali que se formou uma vila, ou seja, a parte de baixo da Cidade Alta, né? A Cidade Alta produtiva e enfim, praticamente o centro da cidade. Exato, ali onde Catedral, né? Onde hoje é a Praça dos Três Poderes, isso, ali, né? Mais ou menos isso, a Cidade Alta, né? Para baixo vem o resto, né? Para baixo vem o povão, assim, o proletariado. Era quase um feudo, né, Jones? Primeiro o castelo em cima e o povão embaixo, né? Mas era isso, era tudo ou nada. Era isso. Né? E isso é que época é isso, Jones? Mais ou menos que idade é isso? Que década é isso? Acho que, estudos dizem que essa região se consolidou por volta de... Como é o nome? Esse aqui é o Oliver. Teu amigo. É o Oliver, veio conferir a entrevista. Oliver. Seja bem-vindo, Oliver.
Início do século passado, 1900 e pouco, por exemplo, já estava habitado ali, porque Sim. o pessoal tinha que trabalhar, né, atender a cidade e morar na periferia. A periferia já era a Ilhota, o bairro do Areal também, que é ali próximo, né? Sim. Que é onde nasceu Tesourinha. Bom, a história da Ilhota é o seguinte: a nossa viagem tenta unir o primeiro personagem, o grande personagem da Ilhota e, na verdade, o grande personagem da Ilhota, que é Lupicínio Rodrigues, né? Dá para imaginar, ali ao lado da Ilhota, hoje tem o Tesourinha, tem a Érico Veríssimo, e do outro lado tem uns edifícios, né? Na outra margem da Érico Veríssimo. Bom, isso, e a pentecer atrás, né? E a praça onde era o campo do Inter também hoje, né? Isso, ali onde era o campo onde é ainda hoje o campo do Inter, ali era um campo da Ilhota, né? Que antes tinha ali que o Inter começou a jogar, né? Já matamos essa pauta. Ali o Inter começou em 1909, né? Mas como era um banhado, era muito alagado, o Inter saiu dali e foi para a Redenção. A família Rodrigues, do Lupicínio, morava ali, morava na Ilhota, onde hoje a Érico Veríssimo era uma antiga rua Arlindo. Tá? A gente até tem a foto, a nossa diretora do programa, a Camila, ela tem a foto para mostrar depois, assim que der, daí a Camila coloca também para o pessoal ter uma ideia o que era a rua Arlindo, né? É incrível, cara, incrível. Bom, então o Lupicínio, como ele se criou criança, gostando de futebol e tal, e a família Rodrigues tinha 11 filhos, aliás, teve mais, né, mas acho que se criaram por aí, uns 11, o Lupicínio ia jogar bola onde? No campo da Rua Arlindo, né? O Lupe jogava também, O Lupe jogava bola também. O Lupe jogava também. O Lupe, segundo, eu cheguei a conhecer o irmão mais novo do Lupicínio Rodrigues, já morto hoje, né? Sim. Mas lá em 2010, 2009, 2010, eu fiz algumas entrevistas com ele, até para entender a Ilhota do Escurinho, né? Claro, bom, claro. Então, o Robinson Rodrigues, o nome o irmão mais novo do Lupicínio, me contou que o Lupicínio Rodrigues era um falso meia-esquerda. Ele dizendo assim, falso porque era ruim. Era metido a meia-esquerda. Há historiadores que dizem que ele era um meia-direita, mas o Robson jurou que ele era um meia-esquerda. Bom, jogava onde? Jogava nos times de várzea, que disputavam o campeonato varziano da cidade ali e disputava. Houve uma época em que havia a Liga da Canela Preta ali, né? Nesse campo, onde hoje. Que era que, só para explicar, a Liga da Canela Preta, o que era exatamente? Só para a gente explicar. A Liga, na verdade, o nome era a Liga Nacional, né, de Futebol, era um nome pomposo, mas o pessoal chamava da Liga da Canela Preta porque eram os clubes de várzea, majoritariamente constituídos de negros, né, da periferia, e tinham, como esse pessoal não podia jogar nos grandes times tradicionais da cidade, né, esse pessoal ficou recluso aos times de várzea em campeonatos, principalmente nesse campeonato da Liga da Canela Preta, né? E já era uma denominação pejorativa, né? De segregação mesmo, né? Já era pejorativo. Aliás, existia outras. Existia a Liga do Sapão, né? Que era formado por negros não exatamente escuros, de pele escura, né? E existia uma classificação aí e tal, sempre pejorativamente, claro. Bom, o Lupicínio jogou no
bateu bola, jogava mais assim, de várzea, jogando, batendo bola, assim, sabe, coisa de... Mas ele teria jogado também no time do pai dele. O pai dele era o presidente do Rio Grandense, que era um time forte da Liga da Canela. Uhum. Não era o forte, não era exatamente o forte dele. Não era exatamente o forte dele. Mas não está na nossa pauta aqui, e eu vou incluir agora, o Tesourinha. O Tesourinha teria jogado, batido bola nesse campo com o Lupicínio Rodrigues. Imagina. É uma grande viagem, né? Nossa Senhora! Porque Nossa o Senhora! Tesourinha vinha do Areal, ali do lado, né? E ia jogar, os caras iam jogar os domingos, aos fins de semana ali e tal, né? E o Tesourinha, no início, não tinha o compromisso, mesmo que jogasse, que já estivesse no Inter, ele podia jogar na várzea, podia jogar aos sábados. Se jogasse domingo no Inter, ao sábado ele jogava na várzea. Não tinha impedimento algum. Então. Era muito amadora a coisa, né? Muito amadora, né? Era tudo assim, né? É outro contexto todo, né? Outro contexto. Bom, na verdade, esse outro contexto vai se estender por mais tempo. Assim, a gente está falando do quê? Dos anos 20, 30. O Lupicínio nasce em 14, o Tesourinha é mais velho. Ele vai poder jogar ali aos 28, né? Bater bola ali aos 15, 17, 18 anos. Tal. E o Tesourinha pega essa época, então não se tem comprovação assim de que os dois estiveram juntos durante um período, mas tudo leva a crer, porque jogavam bola juntos ali, todo mundo jogava bola junto, não era uma população. A comunidade era a mesma, né, Jones? Era a mesma comunidade, né? Era a mesma, praticamente a mesma. Os caras saíam, faziam composições de carnaval e jogavam bola juntos, não era mesmo. O lado cultural é o mesmo. Tá? Sim. Passando os anos 30, 40, 50, 60, aí a gente chega onde queremos chegar, no Chorinho e Escurinho. O Chorinho, nascido em 47, ele foi muito prodígio, assim, desde cedo era um craque, era um cracaço, assim. Não vejo, jamais li ou ouvi algum depoimento que falasse do futebol dele. Assim, era um craque. Eu fico imaginando, por tudo que me diz, o Braulio, por tudo que me dizem dele, eu fico imaginando um Ronaldinho, assim, sabe? Um Ronaldinho gaúcho. Mesmo, é. Tanto assim, é. Teria sido o Chorinho, né? Não, era incrível, assim, porque ele, olha só, ele entrou no juvenil, infanto juvenil, junto com o Braulio, mas em seguidinha ele já foi para jogar entre os grandes, assim, sabe? O time profissional e tal, e tal, e tal. O Braulio continuou no roteiro normal, né, de um jogador juvenil, e tal, e tal, e tal. O Chorinho não, o Chorinho já foi. E o Chorinho era assim, o Chorinho era atração, cara. O Chorinho, a várzea, quando os caras sabiam, anunciavam o Chorinho. Olha, o Chorinho está vindo. O Chorinho vai jogar hoje, sabe? E era atração. Vou te dar um depoimento, está no livro até, do Escurinho. O Escurinho, no infanto juvenil, coisa assim, saía do treino no campo do Nacional, no Inter, né? O Nacional usava, o Internacional usava o campo do Nacional, onde é o supermercado nacional, hoje ali, perto do Menino Deus. Perto do Olímpico, né? Perto do Olímpico ali. Isso, ao final do treino, saía ele e o Braulio para quê? Eles saíam correndo para assistir o treino do Chorinho, cara. Porque era espetáculo. Mas aí aonde? Aí era onde o treino, Jones? Já era onde? Nos eucaliptos.
Já era Eucalipto, treinava no Eucalipto. Sim, já. O Eucalipto é de 31, bem mais... Não, digo, mas na época o treino e jogo era no Eucalipto mesmo, era lá dentro mesmo. Sim, então, sim. Porque não tinha muita variação de campos, assim, né? E a base, eu acho que treinava no Nacional, coisa assim, treinava no Nacional. E os mais avançados, assim, treinavam no Eucalipto. De qualquer forma, o Chorinho levava a gente, assim, para levar nos jogos da várzea. O Chorinho, às vezes, o Abílio Menezes, o técnico do juvenil, antigo juvenil, junior do Inter, fez o diabo para manter o Chorinho assim, em condições de jogar uma partida e tal. Vestia ele, dava dinheiro, dava alimentação para ele, e ele se perdia, cara. Às vezes ele não aparecia para jogar, incrível. Ele não... Um talento jogado fora, Jones. Talento jogado fora. Completamente. E isso a gente está falando do Chorinho com o quê? 16, 17 anos, talvez? Mais já, né? Ele já em idade profissional, assim, né? Idade profissional, já com 18 anos, 20. E não aparecia para jogar. Onde estava o Chorinho? Sei lá, devia estar num cabaré, devia estar atirado na época tinha muito assim, os regionais, festas de regionais, que eram bandas de essencialmente o pessoal negro, assim, né? Que era o cavaco, aquelas bandas de fundos de quintal, não é? As festas de fundos de quintal, aniversário e sempre. Mas era na Ilhota mesmo? Na Ilhota ou não? Em toda a cidade, toda a periferia. E o Chorinho entrava numa festa dessa e não saía, cara. Né? Era droga, era álcool brabo, assim, né? E tal. E o Chorinho não saía disso. O Chorinho ficava amarrado, não ia jogar, cara. Impressionante, não ia jogar. Conta a lenda que o Abílio Menezes teria, numa das vezes em que o Chorinho não apareceu para jogar, e quando ele surgiu lá nos Eucaliptos, o Abílio teria dado uma surra nele, com um cinto. É mesmo? De cinto? Nada comprovado. Era moda antiga mesmo, Jones, era moda antiga. É provável. Mas é incrível, assim, imagina um campo de várzea em torno da Ilhota. A gente estava falando do campo da Rua Lindo, mas ali na Ipiranga, onde a Polícia Federal, ali era um campo, então um outro campo de várzea, bastante importante ali. E ali aconteceu várias vezes, assim, os caras chamavam como promoção do jogo, assim, o Chorinho vai jogar para o time tal, Setembrino, Rio Grandense, não sei o quê. Não aparecia, cara, dava uma confusão. Cara, era o Tim Maia da época, Jones. Era o Tim Maia da época. No show não aparecia. O Braulio pode dar esse depoimento assim, em relação ao futebol do Chorinho. É uma coisa... eu estava vendo outro dia um comentário de um senhor que jogou com ele e tal, que fala maravilhas assim dele e tal. Bom, ele e o Braulio faziam embaixadas e brincavam de fazer embaixadas em torno do campo dos Eucaliptos. Ia percorrendo o campo todo. Correndo o campo todo. batendo. Sem deixar a bola cair, cara. Jones, e bom, dá para dizer que talvez o Chorinho tenha sido o craque que não aconteceu, ou o craque esquecido, alguma coisa assim, o craque se perdeu. Como é que acaba a história do Chorinho? Como? O craque que se perdeu. Tanto se perdeu que ele foi morto, né? Ele foi morto? Ele foi assassinado, aos 31 anos, cara. Tu vê. Já tinha saído do futebol, já não estava mais no futebol.
já não tinha mais condições, né? Mas a vida atribulada dele levava a isso, né? A vida procurando droga, procurando isso, devendo aquilo. Foi morto a tiro? Foi morto a tiro, é. Puxa vida, ali perto da ilhota ou não sabe aonde, Jones? Não tenho essa informação, mas que foi uma vingança, foi vingança, sim. Que triste, né? Agora, o chorinho é por causa de repente, do cavaquinho, da música? Por que chorinho? Sabe? A origem do apelido dele? Acho que é um apelido de criança, né? Que vivia chorando e tal. Ah, por causa disso, não da música, então. Também não se tem certeza sobre isso, mas eu conheci parentes dele e tal que afirmam isso, né? Que na verdade é a melhor fonte, né, para claro, isso. Sem né? dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E o curioso, né, Jones, é que a ilhota é um contexto meio mágico, né? Tu tem tantos talentos assim surgindo ali, né? Claro, como hoje também, a gente vê na periferia surgem talentos, enfim, aos montes o tempo inteiro, né? Muitos conseguem furar a bolha, ter chances, outros não, né? Eu acho que o caso do Chorinho, o caso daqui a pouco do Escurinho, do Lupe, do Tesourinha também é um tanto emblemático, né? Mas nesse contexto meio mágico aí da ilhota é que surge também um cara chamado Escurinho, né? Como é que se explica assim esses tantos talentos no mesmo lugar? O Escurinho, ele entra... O Escurinho chega na ilhota, na verdade, aos 3, 4 anos de idade. Ele, na verdade, ele nasceu no alto, ali acima do Campo do Cruzeiro. Tinha uma vila ali na área de cemitérios ali e tal. Onde hoje, próximo ao Olímpico ali, né? Isso. E bem pequenininho ele foi para ilhota e tal. E o Escurinho conta que ele, quando criança, Escurinho é de 54, vamos dizer, ele foi para ilhota. Com 60 anos, 6 anos, por aí, ele brincava na rua e via o Lupicínio caminhando pela rua. O Lupicínio já não morava mais ali. Tá? Mas já era o Lupicínio, né? Toda a vida, já desde os anos 30, 40, já era o Lupicínio, né? Eu digo, era uma celebridade, estava passando, né? Sim, era celebridade na cidade, né? Aliás, já era no país, né? Mas ele vivia ali na ilhota, porque tinha umas parcerias ali de samba e tal, e algum rabo de saia também, por certo, e tal. Mas ele não morava mais ali. Bom, e a gurizada, o Escurinho, inclusive, saía correndo atrás do Lupicínio, dizendo, o bêbado. E ele realmente estava meio assim, escanteado e tal. Aí o bêbado. Tu vê, cara, a gurizada da ilhota esculachando um ícone, né? Que aparecia ali. Que tempos, Jones, que tempos! O Escurinho entra ali, então, na casa dele, aí entra outro condimento, assim, na casa do Escurinho, praticamente nasceu a Imperadores do samba. Na casa onde o Escurinho morava, na ilhota, né? À frente era uma casa... Porque Imperadores, né, Jones, para quem não conhece, há muito tempo foi sediado onde é aquele posto de gasolina em frente a 0 Hora hoje, né? Muitos anos foi ali, né? Sim, há muitos anos foi ali, isso. Mas o Imperadores, na real, a primeira grande quadra dele foi próximo à ilhota, próximo a... Deixa eu ver, onde é o colégio da frente da 0 Hora ali. Não é José do Patrocínio, não, é Protásio Alves. Atrás do Protásio Alves ali tinha uma quadra quase próximo
próximo ao campo da ilhota. Tá? Então, ali era a quadra do Imperadores. Só perdão, José, só um parênteses, me desculpa, só um parênteses. É por isso essa proximidade Inter-Imperadores também tem um pouco a ver ou foi só coincidência mesmo? Tem a ver. Eu acho que as cores têm a ver, né? Também. As cores também. é uma identificação, são identificações muito grandes, assim, né? A cor é um elemento identitário, assim, né? Sem dúvida. Mas nasceu daí, tinha muito a ver. A gente tá falando assim, ó, de que os negros tinham essa relação com o Inter, porque o Inter desde cedo permitiu esse convívio, né? Só em 54 que permitiu esse convívio. Então, praticamente o povão inteiro, né, colorado, se dizia colorado e tal e tal. Então, na casa do Escurinho ali nasceu a tia, madrinha do Escurinho, era uma das precursoras do Imperadores. Então, o Escurinho nasceu essa ideia de música na cabeça. Tá? Então, ele tinha bem presente isso, ele passou a vida inteira, a vida profissional dele, atormentado por essa dualidade, futebol e música. Com o tempo, ele foi crescendo no Inter, ele se firmou entre os juniores, depois, em 70, começou com o profissional, né? Mas sempre com a ideia de querer ser um músico, né? Sempre, porque isso era uma coisa muito latente assim na ilhota. Aliás, era muito latente na periferia, era uma... Porque, na verdade, era uma condição de ascensão social, né? Ou vai por um lado ou pelo outro. O problema do Escurinho é que ele queria a bifurcação total. Né? Os dois. Os dois. Uma perna em cada lado, uma perna em cada caminho. Isso. E foi assim, essa mentalidade que, na real, também serviu assim, para dificultar a carreira do Escurinho dentro do Inter, assim, né? Porque a gente sabe que o Escurinho era o cara aquele que fazia os gols de cabeça no último minuto, não é? Mas não era exatamente o titular, né? Não foi um bom tempo ele foi o titular do Dino Stani, mas não era. Né? Já que tu falou no último minuto, né, até pedi para a Camila, por gentileza, colocar na tela a capa do livro, né, que é justamente no último minuto, o livro que tu escreveu sobre o Escurinho, né? Aí o livro é no último minuto, a história de Escurinho, futebol, violão e fantasia, que é justamente o tema dessa entrevista, né, seu Jones? Sim, fantasia mesmo, porque o cara fantasiava mesmo, o cara era demais. E um cara inteligente, né? Um cara inteligente, um cara que sabia o que queria, teve vários atritos assim com os diretores da época, porque o Inter, na real, era assim, o futebol dos anos 60 era praticamente a pré-história do futebol brasileiro, tá? Nos anos 70, em 71, nasce o Campeonato Brasileiro, mas já a partir de 70 vem o Beira-Rio, e nesse momento o futebol dá um salto muito grande. Aliás, o país inteiro nos anos 70 dá um salto muito grande. Parte em função da euforia da ditadura, né, e tal, investimentos novos, tirando as vilas, arrumando a cidade, aquele negócio todo e tal. Mas, no caso, jogando as vilas mais para fora da cidade ainda, né? Quanto mais para fora, né? É meio como o Cidade de Deus, né, Jones? Joga bem para longe para ninguém ver, né? Sim. A ilhota é assim, né? A ilhota foi praticamente 80%, 90% para Restinga numa época que não existia nem ônibus. Tu vê, a Restinga era literalmente mato naquela época, né? Era mato. O ônibus era um por dia e Sim. O Renato Neres conta essa história em livro, né? O jornalista.
Bom, de qualquer forma, assim, ó, a gente estava falando de o Escurinho, ele pega o romantismo inteiro da ilhota e põe na cabeça. A fantasia inteira da ilhota e põe na cabeça. Porque o que é a fantasia da ilhota? O que era a periferia? Os caras... Qual era a população da ilhota? Era carpinteiro, era lavadeira, era sapateiro, era guarda, era polícia, era, sabe, era servente, era biscateiro, né? Era carroceiros. Esse pessoal era a população da ilhota, aliás, da periferia inteira de Porto Alegre, né? E esse pessoal tinha na cabeça a ideia de ascensão social, né? Ou pelo futebol, era o futebol, ou o samba, ou a música em si, né? E o Escurinho tem isso bem claro, assim, em todo o procedimento dele. O Escurinho foi o cara que levou o violão para dentro do vestiário, né? E foi condenado por isso. Ah, é? Eu estava falando dos anos 70, né? Os anos 70 é quando o futebol se torna mais profissional. Sim, porque ali na mudança Eucaliptus e Beira-Rio tu tem justamente os mandarins, né? Que é aquela revolução que se faz no Inter, né? Sim. Mas depois dos mandarins, a coisa se consolida como clube-empresa, né? O São Paulo, lembra? O São Paulo era o grande clube-empresa da época e tal. O Inter copiou esse modelo, né? De clube-empresa e nesse clube-empresa não se admitia romantismo. E o Escurinho brigava o tempo todo com isso, porque o Escurinho era o romantismo em pessoa. Ele ia com violão para o vestiário. Era o sonhador, era o sonhador. Era um sonhador, é. E de qualquer forma, ele foi, como é que eu vou te dizer? Ele foi escanteado várias vezes, até em função desse preconceito, assim, né? Tu é um cara sonhador aqui no meio de um ambiente profissional, sabe? E na real ele era um cara que se esforçava pra caramba, assim. Ele na verdade ele tinha uma tendência assim de sobrepeso, sabe? E ele fazia o quê? Fazia 800 abdominais por dia, cara. 800? Nossa Senhora! Haja abdômen para isso. Em determinado momento assim da semana, ele fazia 800 abdominais. Assim. Nossa Senhora! E com isso... E era um cara grande, né? Era um cara grande, né, Jones? Alto, né? E com isso ele conseguiu essa força abdominal e peitoral para encarar a zaga e subir mais alto de todo mundo e fazer a tesoura com o pé. Ele tinha essa história, né? Porque para subir, tu tem que afastar os adversários, porque tu não vai subir sozinho sempre, né? Tu tem que afastar os adversários no corpo, fazer a tesoura com o pé para pegar um impulso e é quase um salto em altura de Olimpíada. Sim, só que com a diferença que tu tá tomando porrada embaixo, né? Tomando porrada, na hora de saltar, então né? tu tem que ter o tronco muito avantajado, cara. Tem que ter o tronco muito avantajado para ganhar na peitada. E até em função disso, ele treinava bastante o cabeceio e tal. Em função disso, eles ao domingo, depois dos jogos, todos os jogadores Grêmio e Inter se encontravam nos bares da cidade, aos domingos, depois da rodada. Podia ter um Grenal assim com morte. À noitinha, eles estavam juntos. Ou no bar, no salão tal, aqui que tinha perto aqui no Rio Branco, bairro Rio Branco, ou na Praça Garibaldi.
eles estavam juntos, cara, bebendo numa boa e tal, e tal, e tal. O Escurinho também. E levava o violão, sabe? Mas como o Escurinho era o único de violão, ele que era o bebum parado. Porque o violão, ele também levava durante a semana para o estágio. Então era quase que uma continuação da festa de domingo à noite. Na verdade, ele cumpria os dois sonhos dele, né? Jogar bola e tocar também, e ser músico, né? Nas horas vagas ele era músico. Ele era bem melhor futebolista do que músico, mas a cabeça dele era outra, né? Era outra. Ele brigou, teve brigas homéricas assim, com relação a isso e tal. Ele se afirmou, na real, ele durou 7 anos dentro do Inter, na base da afirmação pessoal, assim, sabe? Eu sou assim e vai ser assim. Escurinho. Meio que um preza-galo, vão ter que me engolir. Sim. O Escurinho, olha só a história da Ilhota. Escurinho, nos juniores, morando na Ilhota, ele ia treinar no Eucaliptus, depois do Beira-Rio. Ele participou dos programas de calouro que tinha na cidade. Na época, era muito comum os programas de calouro de auditório. Sim. Ele participou disso, cara. O Vovô Guerra. O Vovô Guerra é o pai do Guerrinha, né? Pai do Guerrinha. Ele participou de programas da TV Gaúcha, TV Difusora, ele participava, imagina. Agora tu imagina isso hoje. Nossa! Né? Não, imagina qualquer jogador de Inter ou Grêmio jogando e depois participando do show de calores. Escorraçado, né? Por isso que não dá certo, por isso é aquilo, por isso é... Né? Claro, imagina. Então, esse cara, ele se afirmou em meio a uma filosofia de clube e empresa, ou seja, futebol de alto rendimento. E aquele time do Inter, com Falcão, depois Figueroa, Paulo César, Valdomiro, Lula, era um time de altíssimo rendimento. E esse cara se mantém ali. E, Jones, falar em Falcão, em 76, a tabela Escurinho-Falcão, olha, eu acho que é o gol mais bonito da história do Beira-Rio, né? Contra o Atlético Mineiro em 76, né? Que eles vão tabelando até o Falcão marcar o gol, né? Aquele gol é um troço inexplicável, né, Jones? Sim, é incrível aquilo, porque eles, em treinos, várias vezes tentavam... Na verdade, eles concentravam no mesmo quarto, né? Ele e o Falcão. E o Falcão. E os dois combinavam assim, quem sabe a gente faz isso, faz aquilo, e uma das coisas que eles combinavam era isso, fazer uma tabelinha de cabeça, coisa louca também, o Falcão dando corda, né? E nos treinos, eles tentavam isso, nos treinos, e os outros nunca acertava, claro, né? Nunca acertava, e os outros se deitavam, riam. Vocês ficam, tem o que fazer, vão dormir em vez de estar combinando jogada que nunca dá certo e tal. Cara, na semifinal do Campeonato Brasileiro, no último minuto, deu certo. Impressionante. Nossa, aquele gol é simplesmente incrível, né? Eu acho que, olha, eu acho que talvez seja o gol mais bonito da história do Beira-Rio, né? Se levar em conta o combo beleza e importância, olha, estamos lá. É difícil bater, né? É difícil bater. Mas porque foi o gol que levou a final do campeonato, do bicampeonato, né, brasileiro. Né? E é uma tabela, Jones, que vai começando no meio campo, né? Começou, na verdade, atrás. Começou com o Figueroa. O Figueroa deu um passe de 35 metros assim, para o Dario.
Dadá, E o Dadá o passa. Dario tinha poucos dotes técnicos, assim, né? Para acertar um passe de primeira, né? E o Dario não domina a bola e dá um passe de primeira para o Escurinho, né? Ainda a bola no alto. Figueiredo para o Dario. Já é um pequeno milagre, já começa com um pequeno milagre. O Dadá acertando o passe direto, né? O milagre começa aí. O milagre começa aí. Né? Depois o Escurinho apenas cumpre o roteiro que eles combinaram. Dos treinos. A concentração do Falcão. Que loucura, né? Incrível. Mas que gol espetacular. Agora, cara, o Escurinho fica conhecido por ser um jogador decisivo, aquele jogador que entra e faz gol, né? Inclusive em Grenais, né? Mas aí, dali para frente, infelizmente, a história do Escurinho, no final, ela, com a diabetes e tudo, ele acaba tendo complicações até na vida pessoal, né? Econômica também, né, Jones? Ele não... foi difícil o pós-futebol para ele, né? Mas, assim, deixa eu só contar uma história que é maravilhosa, claro, né? Que no 75, eu estava falando do temperamento dele, temperamento forte do Escurinho, né? O lance dele ser músico e tal. Pô, o cara gravou isso aqui. Ele gravou... o disco. O disco, né? O cara gravou um disco. Essa história é maravilhosa, Jones. Tu tem que contar essa história. Essa história é maravilhosa. O cara gravou esse disco, na época era uma espécie de... como é que é? Um compacto simples, né? Um compacto e tal. Com músicas autorais, músicas dele, né? Gravou por conta, né? Fez no peito. Opa, peraí. Por conta. Gravou assim com o Café São Leite, que eram músicos assim, com o Roxo, por exemplo, né? Que eram músicos excepcionais assim da cidade e tal. Que era o pessoal do carnaval também, muitas vezes, né? Sim. Esse disco foi gravado em 74. 74 não vendeu muito e tal. Aí chegamos na final do campeonato de 75. Inter e Cruzeiro. E o Escurinho viu ali uma oportunidade de vender o excedente, né? Vender aquilo que estava encalhado. Né? O que estava encalhado. Mas para isso precisava o Escurinho. Seria legal que o Escurinho fizesse um gol, né, na final, né, no último minuto fizesse um gol, né, e o povão inteiro fosse comprar o disco dele, que estava encalhado, né, e tal. Cara, a gente sabe que o Escurinho não entrou em campo. O Escurinho perdeu posição no Rio de Janeiro, na semifinal, contra o Fluminense, o Caçapava, né? Mas ele tinha esperança ainda de jogar a final aqui. Tá? E por quê? Porque lá no pátio do Beira-Rio tinha uma Kombi com uma mesinha, os amigos eles arranjaram uma Kombi com os discos, colocaram uma mesinha assim na frente da Kombi e expuseram os discos ali, né, para vender e tal. Cara, e o jogo corrido, e ele olhando para o Minelli, e o Minelli não colocava ele no time, e ele olhando, suplicando para o Minelli, ele coloca. E 0-0, aí o Figueiredo marca o gol. Tá? Grande. Ele comemora e tal, mas ao mesmo tempo, puxa vida, mas eu também tenho que entrar e tal. E vai, o Inter é campeão, ele não entra, cara. Ele não entra, o Inter é campeão brasileiro com gol do Figueiredo. Lá fora, na Kombi, o povão toma conta, né? O povão toma conta do entorno do Beira-Rio. O entorno do Beira-Rio era uma confusão e tal. E a Kombi está ali no meio.
e os discos do Escurinho estão ali empilhados e tal, e o povão chegava, olhava, não dava bola, tava eufórico, estava alucinado, cara. Não queria comprar nada, não queria se tivesse bebida ali para vender, eles compravam. Os caras ainda chegavam e então, tem disco do Figueroa? Porque o Figueroa fez o Ainda sacanearam. Resultado. Vendeu uns 10 ou 12 discos, uma dúzia de discos, e foi com todo o encalhe de novo para casa. É incrível. Imagina, né? É muito romantismo, né, José? Levar uma Kombi para parte do estádio para vender os discos que ele tinha produzido. Que coisa espetacular isso, né? Que coisa sensacional. Que coisa sensacional isso. Ali na descida, putz, a rua dos Eucaliptos, Silveiro, né? Isso. Depois tem uma descida em direção ao Beira-Rio, não é? Passa uma, na segunda é aquela lomba maior, né? Que desce, dá direto no Gigantinho ali, né? Vai direto no Gigantinho, tá? Isso. O Escurinho morou ali numa casa ali, uma época, morou ali. E em dias de jogos, o Escurinho estava lá no Beira-Rio, jogando. E o pessoal, amigos dele, e até familiares, alugava o pátio do Beira-Rio como estacionamento, cara. Na casa do Escurinho. E o pessoal sabia que era a casa do Escurinho? Alguns já sabiam, né? A casa do Escurinho. Bem botou, estacionamento do Escurinho, bem grande, assim. Mas, Jones, isso no Beira-Rio antigo era muito comum, né? De tu ir de carro e estacionar nas casas, né? Em vez de pagando para as pessoas abrir a garagem e botar para dentro do carro, né? Isso era muito comum. Sim. O problema era se o carro da frente demorasse a voltar, né? Todo mundo ficava trancado, tem, né? Mas deixa eu ver, o Escurinho comprou, um dos primeiros carros do Escurinho foi um Maverick. Nossa, na época era... Maverick. O Escurinho morava na Ilhota ali, ainda, a casa da Ilhota ali. O padrasto, o pai dele tinha uma carroça. E ele estacionava o Maverick atrás da carroça do pai. Aliás, o Claudio Miro fazia o mesmo, né? Também o Dodge Dart do Claudio Miro estacionava atrás da carroça do pai também, uma coisa assim. Que coisa, né? Que tempos, né? Que tempos. E incrível como a cidade foi mudando de repente. Assim, né? Não é que de repente, né, Jones? Mas é que, por exemplo, tu hoje, enfim, tu tem um casarão, daqui a pouco o casarão é colocado abaixo sobre um prédio, tu não lembra mais o que tinha ali antes, né? É difícil se tu não tem a memória visual, é difícil tu ficar recordando assim, como era a cidade mesmo, como um todo, né? Sim. Principalmente assim, essa zona, a zona próxima aqui, toda desfigurada, né? Sim, sem dúvida. Claramente desfigurado. A Ilhota foi desfigurada com esse pensamento assim de remodelação da cidade, remoção das vilas da área central, porque em determinado momento o que antes era periferia passa a ser classe média. Sim. Então, sim. Já nos anos 40 havia projetos, aliás, há mais tempo até, havia projetos de remoção das vilas da proximidade com o centro. O que hoje modernamente se chama de gentrificação, né, Jones? Gentrificação, isso. A Praça Garibaldi, que antes era um ponto de carnaval, de
de conflagração da periferia, vinha toda a periferia de Porto Alegre para a Praça Garibaldi, com os grandes carnavais e tal, virou uma coisa de classe média, muito tempo. Sim, sem dúvida. Nos anos 70 já, assim, já não tinha mais. Mas, mais. Jones, até estendendo um pouco a nossa conversa, saindo do futebol mais para a cidade mesmo, né? O próprio carnaval, a cidade matou o carnaval, né? Jogando lá para Porto Seco, né? Sim, isso é uma outra grande história, né? Isso é uma outra grande história. A cidade vai matando a sua própria cultura, né? O que era tradição na cidade, de repente, dependendo de quem é tradição, morre, né? Some. Morre. A cultura dos excluídos leva o mesmo fim dos excluídos. Ou seja, é abandonada. Extinção, né? Extinção, né? Sim. Que? Desculpa. Não, fica à beira da extinção, né? Tu vai jogando para fora, até que se esqueçam, né? Sim. Com graduações diferentes, isso não é de hoje, isso vem há mais tempo, né? Portanto, a ilhota foi praticamente dizimada, foi expulsa para a Restinga, né? A família do Escurinho foi uma das últimas a sair. Talvez tenha saído dali já nos anos 70, porque tinha que indenizar as casas, né? Tinha que isso, aquilo e tal. Indenização é um modo de dizer, né? Mas era uma quantia, sim, né? E tal. Porque as máquinas estavam chegando. Então, o Escurinho brincava, quando criança, no encanamento da construção da Avenida Ipiranga, como ela é hoje, né? Sim. A Avenida Ipiranga, ela tem uma história ela, na real, a cidade nem pensou a Avenida Ipiranga, como é que eu vou te dizer, nem pensou ter na Avenida Ipiranga um escoamento, um serviço como ela faz hoje, mas veio meio que por empirismo, assim, né, na prática. Acabou sendo a grande radial, né, que leva de um ponto ao outro da cidade. Sim. Mas o que eles queriam, na verdade, era limpar uma zona que estava próximo à região central da cidade, né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, isso aconteceu... imagino que em todas as cidades acontece isso, né? Mas em Porto Alegre é bem característico isso, especialmente ali nessa região ali, porque ali o futebol era muito, a ideia do futebol de Porto Alegre era muito presente, assim, né? Futebol e música era muito presente. A colônia africana, que é um outro ponto da cidade, na região de Rio Branco, entre Rio Branco e mais Rio Branco do que Bonfim. A antiga colônia africana era mais cultural, assim, né? Era mais, como é que eu vou te dizer, era mais música. Mas a ilhota não, a ilhota tinha música e futebol junto, música e futebol. E isso tudo condensado na cabeça de uma pessoa impressionante como a fantasia leva uma vida adiante, assim, né? Ou para cá, ou para lá e tal. Mas fez história num grande clube e fez história na noite de Porto Alegre, né? Porque o Escurinho ele é também um cara, um ídolo de uma escola, assim, de noite de Porto Alegre. O cara chegava na noite de Porto Alegre era um deus, né? E ainda mais de Maverick, né?
Ainda mais de Maverick e ainda mais jogando bola. Nossa, é o combo perfeito, é o pacote completo. Jones, muito obrigado. Antes da gente encerrar aqui, eu ia pedir para a nossa diretora, Camila Wildbrug, para botar uma foto da Rua Arlindo, né? Para a gente pelo menos ter uma noção ali de como era antigamente, né? Tá aí a foto, ó. Isso aí, Jones, a Rua Arlindo, eu imagino, Jones, que esse trecho seja mais ou menos onde é a Praça Garibaldi hoje, né? Cara, eu acho. Como é que conseguiu essa foto, cara? Essa foto, não, essa foto, Jones, ela é num material do próprio Inter, sabe? Eu acho que material de pesquisa até do Museu do Inter. Como Rua Arlindo, é? Rua Arlindo, identificado como a Rua Arlindo. Aham. Porque era barro praticamente, né? Sim, sim. Isso devia ser bem ao lado do campo ali. Possivelmente, Um lado, possivelmente. E outro o campo. Ah, possivelmente, né? Onde hoje, mais ou menos, seria a EPTC, talvez, né? É um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais em direção ao centro. Ah, sim, um pouco mais distante. Então. Mas para tu ver, ginásio. Só para tu ver que era barro, era um charco mesmo, né? Era um charco, né? Era um charco. Eu não quero esquecer, assim, de falar, tem um músico, compositor, o Arthur Faria, bastante conhecido em Porto Alegre, sim. Tá fazendo, ele está, eu acho que em fase de acabamento de um livro de Lupicínio Rodrigues, Na Ilhota. Uhum. Ah, que joia. É uma coisa a se esperar, assim, com paciência, com grande paciência. Ah, mas que legal, que legal. Vou chamar o Arthur também para conversar, porque a ideia desse programa, Jones, é resgatar histórias do Inter, evidente, mas também da cidade, né? Como enfim, a história do Lupe que tu contou também, né? Puxa, uma baita história. Mas, Jones, te agradeço demais pela gentileza. Lembrando que Jones Lopes da Silva, autor de No Último Minuto, a história de escurinho, futebol, violão e, sobretudo, fantasia. Jones, muito obrigado aqui pela nossa entrevista, viu? Portas sempre abertas. Quando tu quiser, tá sempre convidado, tá? Legal, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.